não compreendem. Porque talvez não sinta na pele como a gente está sentindo, né? Então, isso é a minha preocupação, porque, assim, toda vez que a gente pergunta sobre as contenções, sobre o que está sendo feito, faltam 45 dias, né? Toda vez faltam 45, quer dizer, esses 45 nunca terminam. Parece que não tem fim, os 45 dias, né? Eu quero agradecer de maneira muito especial ao Ministério Público Federal e Estadual, porque eu faço parte do Comitê de Gerenciamento da Crise em Governador Valadares, e o trabalho de vocês tem sido essencial. Tem nos dado um respaldo assim, muito grande. É um trabalho apartidário, porque não é momento de se fazer política, é um trabalho sério, e o Ministério Público tem contribuído muitíssimo. E eu quero dizer também, doutor Walter, que hoje o DMPM nos prestou informações muito importantes aqui. Sabe, eu não acho que o DNPM tem se omitido tanto, não. Eu acho que hoje as informações prestadas aqui foram importantes, e eu tenho certeza que o empenho do DNPM tem sido grande para nos ajudar nessa questão. Muito obrigada. Com a palavra, o deputado Paulo Lamac. Obrigado, presidente. Para seus questionamentos. Bom, meus questionamentos são bem objetivos. Em primeiro lugar, retomando a questão da mina de Alegria, automaticamente, se a gente parte do ponto que existe uma irregularidade nesse tipo de deposição, de rejeito, então há que saber sobre a fiscalização na mina de Alegria. Porque como foi colocado pelo deputado Gustavo, foi feita essa colocação na visita de ontem, na mina de Germano, que a mina de Alegria estaria também paralisada em função do problema com a barragem. Então, foi também dito aqui pelo presidente que esse processo acontece há muito tempo. Então, nós temos um problema crônico realmente de identificação sobre destinação de rejeitos. Então, só colocar no nosso mapa que a problemática passa também pela fiscalização de Alegria, né, uma vez que, de maneira muito adequada, Vossa Excelência identificou, também devemos estender essa preocupação às demais barragens. Eu queria colocar aqui que nós estamos apresentando 2 requerimentos para avaliação posterior, um com relação a uma outra barragem, nesse momento em que a gente tem algumas centenas de barragens no nosso estado, nos preocupa especialmente algumas que talvez não estejam passando pelo processo adequado de manutenção e de fiscalização. Então, identificamos no município de Ouro Preto uma que especialmente nos preocupou, uma barragem da década de 40, e que, caso exista um rompimento, o seu rejeito, que é bastante líquido, vai descer a parte baixa de Ouro Preto, né, podendo causar consequências graves. É uma barragem da Alcan, né, ainda da primeira fábrica de alumínio da América Latina, e com o fechamento dessa indústria nos preocupa como está se dando essa manutenção no chamado Lago de Lama de Ouro Preto. Então, estamos apresentando requerimento, né, para uma visita técnica, e também estamos solicitando uma reunião com convidados para recebermos o Observatório Sismológico da UNB, o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo e o Serviço Geológico Brasileiro, que são os centros que identificaram tremores, que estão fazendo análise do que efetivamente isso pode ter ou não ter de influência sobre o evento que aconteceu na barragem de Fundão, no município de Mariana. Então, estamos solicitando que possa ser realizada essa reunião e que sejam convidados esses centros, que são centros de referência nacionais, poderão nos ajudar na compreensão desse elemento, ainda na vertente da identificação das causas. Essas são, inicialmente, as questões que queria trazer. Senhor presidente, muito obrigado.
Então, com a palavra, o deputado Rogério Corrêa, para os seus questionamentos finais. Presidente, eu ainda tenho 2 blocos ainda de perguntas, vamos dizer assim, mas duas perguntas, né, mas elas se desdobram. Uma delas é ao DNPM, também a SEMAD, mas também queria a opinião do Ministério Público sobre isso. A empresa, a Samarco, ela foi embargada por um ato do governador, não é isso? Da Secretaria. A Secretaria SEMAD embargou. Pelo que eu entendi do embargo, se eu estiver errado, me coloque, ela está evidentemente proibida de operar, mas também, pelo que eu perguntei, ela não tem condição de operar, porque ela só opera com rejeitos naquela barragem de Fundão que foi embora. Então, foi embargado, mas ela já não teria condições mesmo de funcionamento. Bem, é uma pergunta. Se, por exemplo, se fosse agora dado uma ordem para que ela não pudesse, que ela pudesse voltar a funcionar, pelo que eu entendi, ela não teria condições de fazê-lo. Não haveria segurança para isso e nem a barragem para o depósito. Mas, enfim, existe da empresa algum movimento no sentido de retomar os trabalhos? Eu vou explicar isso melhor. Como que a FEAM e o DNPM estão planejando esse retorno se ele acontecer? O que teria que haver para esse retorno? Qual o plano de mineração e qual o planejamento que se exigiria deles? Então, numa hipótese de terminar o embargo, o que tem que se exigir da empresa para isso? A forma de disposição dos rejeitos seria alterada? Essa autorização para o retorno depende, de novo, do COPAN, da SEMAD ou do DNPM? Tem uma opinião também do Ministério Público disso. A empresa tem que pagar as multas antes? Ela tem que recuperar o estrago que fez? O plano de reconstrução e reassentamento das comunidades afetadas? Não, esse é no outro item. Eu queria fazer uma questão para a Defensoria, mas só neste ponto. Eu explico por quê. Eu realmente saí também de lá muito em dúvida se a Samarco de fato tem intenção de retomar o seu trabalho lá. Muito em dúvida, porque eu senti que o trabalho está devagar, a recuperação lá do talude não tem a pressa que deveria, um plano de emergência não está colocado, e eu não sei se existe um outro planejamento para a recuperação do seu trabalho lá. Isso não haveria, portanto, eu chamaria a atenção, uma má vontade da empresa em resolver esse problema e voltar a operar? Não seria mais lucrativo para ela empurrar com a barriga e não retomar essa questão? Se DNPM, SEMAD, Ministério Público não tem uma preocupação dessa. Então, seria essa série de perguntas que embasam essa minha dúvida, né, em relação à empresa hoje e o que ela planeja para frente. Com a palavra, do Dr. Walter Lins Arcoverde. Bom, eu acho que esse acidente teve várias fases, né? O primeiro dia, o segundo, a primeira semana foi a questão das vítimas, né? A empresa se voltou para isso, a gente teve no dia 6 lá de manhã e observou isso, né? O segundo momento é obras emergenciais do dique de Celinha da barragem de Santarém, né? E a continuidade da resposta à sociedade para a recuperação dos danos causados. O complexo como um todo ali, já respondendo o deputado Paulo Lamarck, nós vamos vistoriar nos próximos dias, né? Tem uma programação para a gente fazer a vistoria do complexo, tanto Samarco como Vale, tá certo? Já fizemos a vistoria da tubulação da Vale, acessando a barragem de Fundão, né? Identificamos essa tubulação. Faltou para o difícil acesso a boca do tubo caindo na barragem de Fundão. Está se voltando para fazer esse acesso, né? Agora, toda a parte do complexo, do ponto de vista da legislação minerária, né, vai ser fiscalizado nos próximos dias também, quando se teve essa informação do tubo, né, vindo da Mina Alegria.
Inclusive, a Mina Alegria e a outra tem uma barragem de Campo Grande, que está no limite. A barragem de Campo Grande no limite. Então, essa de Campo Grande é o que a Mina da Alegria... Vale. Ela é da Vale. Que vem da Mina Alegria. Ela está no limite? Está no limite. Tá? Então, realmente ali, a produção ali, a Samarco ela tem um mineroduto até o Espírito Santo. Né? Agora, para você lavrar o minério, beneficiar, tratar, concentrar, para colocar no mineroduto, você tem que ter o local para disposição de rejeito. Então, realmente, ali, no momento, não há uma condição dada para haver a produção. Tá? Os estudos para retomada ainda não houve nenhuma sinalização da empresa nesse sentido, ao DNPM. Tá? E aí eu acho que são estudos bem mais elaborados, porque você vai ter que ter uma outra estrutura de engenharia em outra área, em outra... vamos dizer assim, porque a de Fundão desceu, né? Ali é muito problemático, né? Então, eu acho que ainda vai demandar um tempo grande para essa retomada. Tá? Nós tivemos um caso do ano passado, a mina está parada até hoje. No Tabirito. Está parada até hoje. Está interditada até hoje. Tá? Um ano e alguns meses. E lá foi lá foi uma barragem, mas lá era menor, né? Bem menor. Era uma barragem por alteamentos, né? Que desceu. Semelhante a essa? Chegou a um vale, parou ali no vale, numa garganta, né? Numa garganta hematítica, quartzítica, ali onde foram colocados enrocamentos e segurou. Teve mais de um ano. Um ano e pouco. E não tem nem sinal de retorno. Não, tem projetos, eles estão em projetos. De retomada. Então, no primeiro momento, a presidência da controladora da Samarco falou em 45 dias, né? Eu vi essa manifestação, mas acho muito difícil, né? Em termos de retomada. Então, acho que no momento agora, diante do quadro das obras até fevereiro, né, do dique de Celinha, não se vislumbra nenhuma retomada, né, da produção. Senhor presidente, parece que realmente esse número 45 não está trazendo resultado. A palavra do doutor Geraldo Vitor de Abreu, subsecretário da SEMAR. Bem, no sábado, o rompimento da barragem aconteceu na quinta-feira. 7 horas. Na sexta-feira, o nosso núcleo de emergências ambientais embargou a empresa e todas as suas atividades. Do ponto de vista da efetividade do funcionamento, eles poderiam, em tese, processar o minério e o rejeito, eles fazerem um outro tratamento com esse rejeito. Poderia ser, eles instalarem algum equipamento que desse conta. Mas eu acho muito difícil nesse momento. A barragem de Germano, eu tomei meu cuidado de verificar antes de vir para cá, ela ainda, entre aspas, tem capacidade para receber 4 milhões de metros cúbicos. Também esse embargo evita que você tenha à disposição de qualquer rejeito na barragem de Germano, principalmente na situação em que ela se encontra. O retorno de operação, se viesse por meio da nova barragem que eles estavam em estudos, que é a barragem de Mirandinha, numa outra área, também demandaria a análise pela Secretaria e no modelo que nós temos hoje, do Copan ter a tomada de decisão pelo licenciamento ou não. O que eu tenho dito, inclusive pedi a todas as superintendências para que não pautassem nos próximos meses nenhum processo de barragem de rejeitos, foi exatamente em razão do ato do governador que criou uma força-tarefa para pensar normas e novas formas de disposição final de rejeito de mineração, para que nós possamos ter essa orientação desse caminho que nós vamos seguir em Minas Gerais quanto à disposição de rejeitos, e daí então podermos retomar o diálogo sobre as formas e os equipamentos que nós vamos licenciar doravante para a disposição de rejeitos da mineração.
Eu espero que a gente tenha, nessa situação, algo parecido com o que ocorreu com a energia nuclear, que tiveram vários acidentes ao longo da história, mas Chernobyl foi uma marca de alteração de paradigmas da energia nuclear, e eu espero que esse episódio, que não gostaria de estar aqui falando sobre ele, mas que acabou ocorrendo sobre Minas Gerais, que ele possa apontar um novo paradigma para a mineração em nosso estado, que tem na sua história a mineração, desde o ciclo do ouro, agora o ciclo do minério e outros minerais que nós temos em Minas Gerais, mas que nós precisamos dar consequência e conviver com essas riquezas naturais de forma sustentável. É isso que eu acho que todos nós queremos. Pergunto se o Ministério Público quer fazer alguma... Doutor Mauro. No que concerne a retomada de atividades, na nossa visão, isso vai demandar uma obtenção de uma nova licença de operação corretiva, porque eles vão fazer uma outra disposição. A metodologia de trabalho, os impactos gerados não vão ser os mesmos. Ele não vai conseguir dispor na barragem de Fundão, porque a barragem de Fundão não existe mais. Não tem um estudo da capacidade de Germano de receber todos os rejeitos. Ela recebeu um rejeito mais... isso pensando numa condição estável. Vamos supor que estabilize ela esteja numa condição de segurança que ela não está hoje. Vamos supor que ela estabilize. Ainda assim, ela recebeu um rejeito de uma natureza mais arenosa e, subsidiariamente, uma pequena parte da lama. Então, a gente não sabe a capacidade de Germano de suportar o rejeito em forma de lama, o rejeito total do empreendimento. Então, isso vai demandar um novo estudo, uma nova licença de operação corretiva. Então, esse empreendimento não pode mais se dar o luxo de errar. Então, qualquer retomada tem que ser acompanhada de estudos aprofundados e análise prévia do órgão ambiental competente. Só antes o defensor colocar, eu tinha algumas perguntas para a defensoria mesmo, que ele já... que seriam as últimas aqui, presidente. É mais em relação a como é que está o trabalho da defensoria. O defensor nos colocou já no início, mas eu queria alguns detalhes a mais. Se vocês estão conseguindo alcançar todos os municípios, porque centramos inicialmente muito lá em Bento Rodrigues, nessa região, mas e os demais que estão nas áreas ribeirinhas, pescadores, como é que vocês estão pensando isso? Se isso está sendo incluído também no plano de recuperação? Se tem também, do ponto de vista psicológico, uma atenção a essa população. Eu vi coisas assim, do Arco da Velha, né? Um pescador ficar esperando, rezando para a lama não chegar. Pois que a lama chega, esse pescador não tem mais o que fazer na vida, né? Trabalhou ali a vida inteira na beira disso. Se vocês estão também conseguindo fazer este acompanhamento e como é que está a relação com a Samarco e essas comunidades. Se eles estão respeitando a organização das comunidades, se isso tem sido olhado, se não estão tentando negociar em separado, se não há também impedimento de organização deles por receio que a empresa coloca, se a empresa não está coagindo, se prefeituras não estão coagindo, se a defensoria está preocupada também com esse arcabouço de organização deles para a conquista. A população indígena. Bom, a Defensoria Pública não está instalada em todas as comarcas ao longo do Rio Doce, né? Nós temos a Defensoria Pública aqui de Belo Horizonte que tem atuado em Mariana, nesse caso específico. Nós temos defensores em Ponte Nova, que é a comarca de Barra Longa, que também foi atingida pela lama. Nós temos defensores em Governador Valadares, mas em diversos municípios ao longo do Rio nós não temos defensoria instalada. E nem temos como instalar nesse momento por uma questão até orçamentária, de provimento de comarca com defensores públicos. O que nós estamos tentando elaborar é um plano de uma força-tarefa ou de uma comissão especial para atuar ao longo do Rio no atendimento, ainda que seja na forma itinerante dessas comunidades. É uma ideia que nós ainda não colocamos em prática, mas que estamos cogitando de fazer. Com relação à relação
da Samarco com as comunidades atingidas, num primeiro momento, está sendo tentado uma relação de formar uma comissão de representantes eleitos pelos próprios moradores para atuar nesse processo de negociação. Agora, mas a gente entende que a participação tem que ser o mais ampla possível e que determinadas decisões têm que ser tomadas em conjunto por todo mundo na forma de assembleia. Mas, no primeiro momento, o que foi feito, organizado lá em Mariana, é a formação dessa comissão, de moradores eleitos pelos próprios, representantes eleitos pelos próprios moradores. Com a palavra, o deputado Rogério Corrêa. Bom, presidente, em relação aos questionamentos que eu tinha que fazer, tem vários outros mais técnicos, mas também devido ao avançado da hora, eu solicitaria a Vossa Excelência que nós pudéssemos remeter especialmente ao DNPM e à Secretaria do Meio Ambiente diversas perguntas técnicas, que eu acho que ficaria enfadonho fazermos agora, mas que eu tinha várias delas preparadas pela nossa equipe técnica. Por exemplo, sobre o nível de segurança da barragem, sobre questões do alteamento, enfim, várias questões técnicas nós poderíamos, no relatório, ser respondido pelo DNPM e a gente remeteria vocês por escrito. Eu queria agradecer a presença do DNPM, da Secretaria, Ministério Público, CREA, Defensoria. Acho que nós tivemos uma reunião hoje bem proveitosa, né, nesse aspecto do relatório. Queria frisar 4 questões relativas a isso. Uma é essa preocupação em pedir aos órgãos que nos auxiliasse para esclarecer isso até o relatório. Até para que não seja necessário, se for, nós vamos pedir uma comissão parlamentar de inquérito posteriormente, mas os próprios órgãos, Ministério Público, Polícia Civil vai estar com a gente depois, DNPM, Secretaria, podem também, ao longo desse período, ir esclarecendo essas questões. O primeiro deles é esse, o quanto que a empresa aumentou de capacidade de trabalho e de rejeito e a contradição disso com o que ainda tinha que ser feito, que ela própria previa, de alteamento, etc. Então, nós precisamos saber isso com mais detalhes. O que entrou a mais ano passado de rejeito do que estava previsto? Porque tinha uma previsão de ampliar as obras porque já estava no limite. Se as obras não foram feitas, o que entrou a mais? Essa questão da mina de Alegria nos preocupou muito, porque se a outra, onde a mina Alegria tinha que estar depositando o rejeito, já estava no limite, quem garante que eles estavam levando para lá apenas os 5%, apenas entre aspas, porque não estava nem autorizado sequer os 5%, mas quem garante que era 5% e não 100%? Essa é uma questão que o DNPM tem que nos fornecer esses dados e a Secretaria. Chama a atenção do Ministério Público nisso. O que estava entrando a mais, tanto de produção a mais, porque o preço caiu e sabemos que vivem de lucro, né? Uma empresa dessa vive de lucro, privatizada que foi, mais lucro ainda. Então, qual era o limite disso? Não foi no limite da irresponsabilidade? O que contribuiu a mais ano passado para o aumento da produção e essa mina Alegria, que me preocupou muito essa questão. Reforça uma das teses de que o problema era exatamente o aumento da produção e o trabalho no limite, né? E não mais com a segurança que se devia ter. Então, esse é um ponto que eu acho que deixou aqui claro para a gente ter que atender outros dados para relatar. Segundo, o problema dos recursos. Ora, o Ministério Público faz um acordo, né, com eles de 1 bilhão. Eles tinham que depositar 500 milhões. Não deposita 500 milhões e faz uma chantagem com a comunidade, com os trabalhadores, fora dos próprios 500 milhões que sequer depositados foram. Então, nós perdemos a confiança na relação com a empresa de como que ela vai estar tratando isso. É um problema sério isso. O Ministério Público tem apontado isso e tem minha concordância absoluta. Ora, se eles não depositaram nem os 500, o que eles estão questionando que a Justiça mandou bloquear o que eles não depositaram?
Então, a empresa, em outras palavras, falando em português mais claro, está pisando na bola. E não dá segurança nenhuma a essas comunidades. A Defensoria Pública, que tem feito esse trabalho, deve estar de orelha em pé. Terceiro, o problema do retorno da operação. Esse é um outro problema, porque a empresa pressiona a população no sentido de que ela precisa retomar o trabalho de forma imediata, porque senão Mariana não consegue sobreviver, porque o PIB cai, etc, etc. Ora, mas nós estamos falando do quê? Essa empresa tem um planejamento para começar a funcionar imediatamente? Foi apresentado? Pelo que o DNPM falou até agora, tudo bem. Não está cedo ainda, tem que socorrer primeiro. Mas eu não vi falar em retomada. Ontem nós chegamos a perguntar a alguns diretores disso. Não vi preocupação nenhuma como que eles pretendem retomar. Isso que é cedo ainda para olhar essa questão. Se é cedo e a outra mina tem 1 ano que não voltou, o prefeito de Mariana pode começar a ficar preocupado não pelo ato do governo de ter embargado, mas da empresa não ter pelo menos mostrado que tem pressa em retomar essa questão. Esse é um outro ponto importante, até para a população entender que o problema é muito maior e a solução não pode ser apenas defender que a Samarco tenha o direito de operar. O problema não é que ela tenha o direito de operar, em quais condições ela vai operar, em quanto tempo ela vai operar. Então, a população tem que pressionar a empresa, ao invés de ficar achando que a empresa é a solução das coisas. Queria alertar isso um pouco também, é um outro ponto importante. E, por fim, a questão das pessoas, né? Porque a relação até agora tem sido muito de compromisso. Algumas coisas foram feitas, é verdade, mas o fundamental, por exemplo, para Bento Rodrigues, é fazer que eles tenham uma nova vila. Isso não está também garantido, não foi olhado o local. Eu mesmo cheguei a pedir ao INCRA que fizesse um levantamento, não vi isso avançar do ponto de vista da empresa, de garantir se vai ter um terreno próprio. Então, eu acho que aqui nós ficamos com 4 grandes apontamentos de problemas que a empresa, ela tem que responder. E aí independe se havia ou não havia monitoramento da Secretaria assim ou assado, não quero com isso, concordo com o Ministério Público, isso tem que ser visto mesmo, as responsabilidades, porque quem tem responsabilidade tem que pagar por ela, mas é óbvio que a empresa é a principal responsável ou irresponsável por uma atividade de risco que existe, que ela tem que dar conta desse risco. Então, eu queria tirar um pouco essas conclusões da reunião hoje, presidente, me permita, porque são questões que nós vamos ter que trabalhar no nosso relatório. Ok. A presidência, nos termos do artigo 125 do Regimento Interno, prorroga a reunião por até 2 horas. Agradece a participação dos representantes aqui do DNPM, da SEMAD, da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, da Defensoria, do CREA e também do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, na certeza de que essas discussões e a proximidade das informações é fundamental para a conclusão desse trabalho e fundamental também para o atendimento das pessoas e para a solução de um problema que já gerou tanto transtorno ao nosso Estado. Muito obrigado a todos pela presença. Estão suspensos os nossos trabalhos. Obrigado. Retornaremos.